Enfrentando uma queda nas vendas, lojas varejistas como Renner, Tokstok e a mais recente, a Marisa, estão anunciando fechamento de diversas lojas. E hoje nós conversamos com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Gustavo Cló, que nos explicou o porquê tantas lojas varejistas estão fechando. Mas esse é um assunto que vem nesses últimos dias, e principalmente nessas últimas horas, por conta do caso da Marisa, né, que tem fechado 91 lojas. E eu queria saber, assim, por que tantas lojas varejistas, principalmente, elas vêm fechando? Até mesmo aquelas que a gente imagina que não vai... qualquer crise vai chegar, por exemplo, no ramo de alimentação, né? O Pão de Açúcar também vem fechando algumas lojas. Por que tantas lojas estão fechando? A crise no varejo, ela tem uma relação com os ciclos do capitalismo, né? O capitalismo, é a teoria do Schumpeter, né? Da destruição criativa. Muitos negócios vão ter que mudar de cara, muitos negócios vão ficar diferentes. Existe uma questão aí que envolve mudança de perfil de consumidor, mudança de hábito de consumo, dificuldade de se adaptar a novas realidades. Todo mundo quer ir para o online, mas o online não necessariamente é fácil, não necessariamente é simples, a concorrência é diferente, né? A gente pode, inclusive, desdobrar algumas questões interessantes, né? Por exemplo, americanas.com. Quando foram abrir os números da americanas.com, chegou-se à conclusão que o online era deficitário e a loja física dava dinheiro. Quem que imagina isso? Verdade, né? Ainda mais por conta dessa questão de janeiro mesmo, né? Dela ter entrado com a questão da recuperação judicial, depois de ter descoberto as inconsistências contábeis, né? E assim, outra pergunta, Gustavo, nesse caso das Americanas específico, ela pode ter gerado aquele efeito cascata diante desses outros fechamentos dessas lojas? Não, não é o que ocorre, não. Na verdade, as lojas de varejo, o setor de varejo brasileiro, para sobreviver à pandemia, contraiu um grande endividamento bancário. E é esse endividamento bancário que está cobrando o preço. Porque dever para o banco, vamos combinar, nunca é bom, né? Dever dinheiro para o banco não é bom. Só que a inflação está muito alta. E os juros também estão altos. Então, essa carga decorrente da inflação e dos juros está espremendo esse setor que se endividou muito durante a pandemia. Tá. E assim, falando de consumidor, o consumidor, no caso, ele também tem algum tipo de culpa, porque a gente sabe que muitos brasileiros estão endividados e isso acaba levando com que as pessoas não consumam, não gastem tanto. A gente pode também pegar um pouco, uma margem de culpa do consumidor para o caso dessas lojas estarem fechando? Para algumas sim, para outras não. A gente sabe, por exemplo, que existe uma crise em redes que vendem eletrodomésticos, né? Isso para loja americana, americanos.com. A gente sabe que a Magalu está em dificuldades financeiras. Para as grandes compras, sim. CVC, problemas financeiros seríssimos. Para as compras grandes, sim. Para as compras pequenas, de valor mais moderado, como é o caso da Marisa, a questão da Marisa se resume em uma coisa que a gente chama de shopping around. O que é isso? Alternativas de compra. O consumidor ele pode comprar na Marisa, mas ele também pode comprar na empresa chinesa, que entrega pelo correio, que vende mais barato. E também pode comprar na feirinha da esquina. Pode comprar de uma amiga que foi buscar a roupa no sacolão do Brás, na feirinha da madrugada. Tem 1.000 alternativas para comprar roupa feminina. E aí as pessoas foram buscando outras, mais baratas, mais simples, mais acessíveis. E quem tem uma rede enorme de lojas físicas, atreladas a um custo fixo muito alto, sofre. O que mata um lojista hoje, né? Um lojista como a Marisa, né? Um varejista como a Marisa? Ter que pagar aluguéis extremamente caros, corrigidos pelo IGPM, para ter pontos comerciais super caros e vender um produto que pode ser comprado em qualquer outro lugar. Entendi. Assim, eu ia até entrar nisso, Gustavo, essa questão, porque com a pandemia as pessoas acabaram migrando, né, da compra física, porque as lojas acabaram fechando naquele período em que a gente teve que ter o distanciamento, e aí as pessoas migraram para as compras online, e foi aí que teve um boom nas compras virtuais.
Além dessa questão, dessas compras terem aumentado, a gente pode falar outros fatores que podem ter influenciado nesse fechamento de loja física? Penso que o custo do ponto, com certeza, porque a economia em crise, inflação alta, o aluguel ele é corrigido com base na inflação. Então, pouquíssimos varejistas, te diria que quase nenhum varejista é dono da própria loja, paga aluguel. E o aluguel está sendo corrigido a 15%, 20% ao ano. O IGPM é um índice cuja indexação leva em consideração a variação do dólar. O dólar sobe, o IGPM sobe. Muitos produtos que compõem a cesta do IGPM são produtos dolarizados. O aluguel sobe porque o dólar subiu. Então, quer dizer, você está prejudicado por ter o ponto físico. O online também é um outro mundo, né? Muitas redes tradicionais vão para o online e apanham, né? É uma dificuldade, por exemplo, com ticket baixo, a margem apertada, você vender online. Imagina Americanas.com tendo que entregar lata de batata frita em Roraima. O custo disso. Por isso que a operação online às vezes é deficitária. Você está vendendo um produto com a margem muito achatada, você não tem uma base gigante, porque o chinês, a empresa chinesa vende para o mundo todo, não vende só para o Brasil, né? Então é um gigante muito maior do que os nossos gigantes, né? Então o sujeito tendo que disputar varejo ali com uma empresa como essa, vendendo comida que a margem é super apertada, vendendo roupa que eu estou concorrendo com o chinês, vendendo eletrodoméstico que o preço está super caro, as pessoas pararam de comprar. Realmente eu estou em dificuldade. Verdade. Gustavo, e para a gente encerrar, existe uma saída a curto prazo para que essas empresas elas possam se recuperar? Se o caso da Marisa, ontem foi anunciado que ela fechou 91 lojas. Você acredita que essas lojas possam reabrir, que possa ter uma luz no fim do túnel para esses lojistas? Dependerá muito do lojista, né? Assim, da capacidade que ele tenha de se reinventar. A gente já viu muitas reinvenções, tá? Eu acho que quando a gente está falando de varejo, a gente está falando de setor voltado ao consumidor final e está falando de marketing. É uma rede como a Marisa, sem que ela se reinvente, sem que ela se repense, muito difícil ela voltar a ter o papel que ela tinha, o tamanho que ela tinha, né? Sem que ela se reposicione. Então, isso passa por voltar a ocupar um lugar no imaginário da consumidora, coisa que ela foi perdendo para o online, foi perdendo para esse consumo disperso que eu descrevi, da feirinha da madrugada, da amiga que é sacoleira, né? É muito, muito comum a gente verificar, né, do consumo das pequenas peças, é um sutiã, é uma blusinha, isso você compra em qualquer lugar.